Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Djavan Felipe de Matemática e Geometria. Nessa videoaula de Matemática, pessoal, veremos aí a regra de 3 no sentido composta, tá? A gente já viu a regra de 3 simples, aqui a gente vai ver a regra de 3 composta. A regra de 3 composta é uma maneira de relacionar mais de duas grandezas. Então, quando a gente observava lá a regra de 3 simples, a gente tinha duas grandezas, tá? Fazia uma relação lá e determinava uma incógnita. Agora a gente vai ter duas grandezas ou mais, tá? Na verdade, mais de duas, né? Mais de duas, então pode ser 3, 4, 5 e aí vai. Então a gente sempre vai ter mais de duas grandezas a fazer o estudo, a relação, diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Isso significa que através da regra de 3 composta é possível encontrar um valor desconhecido entre n valores desconhecidos em um contexto. Então, como eu acabei de falar, nós teremos aí com mais de duas grandezas, mais de duas grandezas. Então, deixa eu grifar aqui, deixa eu apagar aqui, pronto. Então, nós com mais de duas grandezas, isso. A regra de 3 simples a gente viu só, até agora, a gente só viu até com duas, né? Então, a partir de agora a gente vai ver com mais de duas e vai com certeza aí compreender aí que dá tudo certo, tá bom? Então a gente consegue determinar aí valores desconhecidos dentre valores que a gente conhece. Então sempre a gente vai conhecer alguns valores para determinar um valor que a gente não conhece. Então vamos lá, ó. Um exemplo aqui. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produzirão 2000 desses panfletos? A primeira coisa que temos que fazer, pessoal, é separar cada grandeza, tá? Separar cada grandeza aí. Aqui temos um quadro aqui, mas você não precisa fazer esse quadro não, mas você tem que organizar as informações. Então, primeiro aí, impressoras, né? Então, para 6 impressoras, nós teremos 1000 panfletos. Para 6 impressoras, nós teremos 1000 panfletos em um tempo de 40 minutos. Tudo bem? Aí, em quanto tempo 3 dessas impressoras, então tá aqui, ó, para 3 impressoras, a quantidade de panfletos, né? 2000 panfletos. Agora, em tempo. Aqui é a pergunta, ó, em quanto tempo? Em quanto tempo? Então, 3 impressoras, eu quero produzir 2000 panfletos, mas não sei a quantidade de tempo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Regra de 3 composta. Qual onde é que eu devo encontrar a incógnita? É nessa relação aqui, ó. É nessa primeira? Não é. É nessa de panfletos? Não é. Nessa aqui de tempo, ó. Então, 40 sobre x, eu vou colocar aqui. Ó, observe essa parte aqui agora. 40 sobre x, que é aí aonde eu devo encontrar a incógnita, vai ser igual ao produto dessas outras duas, ó. O produto dessas outras duas aqui, ó. Dessas duas proporções aí que sobraram, tá? Essas duas razões, na verdade. Só que observa o seguinte, eu coloco aqui, ó, essa grandeza de panfletos, né? Ela é diretamente proporcional ao tempo, tá? À medida que vai aumentando o tempo, certo? Vai aumentando também a produção de panfletos. Você concorda comigo? Quanto mais você tiver tempo de trabalho, mais você vai produzir. Esse é o padrão lógico. Agora a pergunta aqui agora, na verdade, observe o seguinte, que a quantidade de impressoras ela está diminuindo, tudo bem? Eram 6 e agora ficaram só 3. Então ela é inversamente proporcional às outras, tá? Porque enquanto as outras estão aumentando aí, ela está diminuindo. Então o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Se lembram, né? A gente tem que inverter, tá? A gente tem que inverter a grandeza
que é inversamente proporcional às outras. Então, eu inverti, ó. Era 6 sobre 3, agora fica 3 sobre 6, beleza? E aí você vai multiplicar agora. Então, vou ter 40 sobre x igual ao produto aí, né? Dessas duas razões aí. Lembrando que a quantidade de impressoras, né? A gente teve que inverter porque ela era inversamente proporcional. Então, se era 6 sobre 3, ficou 3 sobre 6. E agora é só multiplicar. Lembrando que a gente pode cancelar essa quantidade de zeros aqui, ó, com essa daqui. É a mesma quantidade, a gente só cancela, fica 1 sobre 2. Então, fica 40 sobre x igual 1 sobre 2 vezes 3 sobre 6, tá bom? 40 sobre x é igual multiplicação de frações, pessoal. Multiplica numerador, numerador, denominador, denominador. Isso vai dar 3 sobre 12. 40 sobre x igual a 3 sobre 12. Então, agora eu posso aplicar aqui regra de 3, tá, pessoal? Posso aplicar aí, ó, multiplicação cruzada. X vezes 3 é 3x. 40 vezes 12 é 480. X ele vai ser 480 dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque aqui eu tinha 3 vezes o x igual a 480. O x ele tá, o 3 ele está multiplicando o x no primeiro membro. Ele vai para o segundo membro, dividindo 480. 480 dividido por 3 é 160. Tudo bem? Então, pessoal, percebam aí que nada mais do que a gente vai fazer, assim, algo que seja novo, é que a gente vai trabalhar com mais grandezas, tá bom? A gente vai trabalhar com mais grandeza, mais do que duas grandezas. E algo que também parece ser novo é a questão da multiplicação que a gente vai ter aqui, tá? A multiplicação que a gente vai ter entre duas razões. Então, sempre você vai ter o que você quer determinar. No caso aqui era 40 sobre x, a gente queria determinar x, né? A razão 40 sobre x igual ao produto das outras duas razões aí. Vamos a mais um exemplo aqui, tá bom? Para ler os livros indicados pela professora para realizar o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas durante 7 dias para atingir sua meta. Porém, a data do exame foi antecipada e, portanto, ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá apenas 4 dias. Assim, quantas horas ele terá de estudar por dia para se preparar para o exame? Então, primeiramente, vamos agrupar numa tabela os valores fornecidos, né? Como eu havia falado, a gente tem que organizar tudo. Então, pessoal, a quantidade de livros é 8. E mesmo o exame, a data sendo antecipada, vai continuar sendo 8 livros. Ele tem que estudar. Tem que estudar esses 8 livros para poder passar. Tá bom? Então, vocês observem o seguinte, que na regra 3, tá? Tanto a simples como a composta, você tem que interpretar os dados, observar o que que significa. Aqui, ó, os livros eles têm que ser estudados. O estudante tem que se virar. A prova foi antecipada, ele tem que se virar. Então, ele teria 6 horas por dia durante 7 dias. Então, tá aqui 6 horas durante 7 dias. Para poder atingir sua meta, né? Aí agora ele vai ter que ler esses 8 livros, estudar eles, tá? A data foi antecipada, então vai ser em 4 dias. Agora a pergunta é, quantas horas? Vamos determinar aqui, tá bom? Quantas horas ele vai ter que estudar por dia? Então vamos aqui. Então, pessoal, nós temos aqui as seguintes razões, né? 8 sobre 8, 6 sobre x, 7 sobre 4, tá? Agora observe que enquanto o livro permanece, né? A quantidade de livro permanece aí, as horas, né? Obviamente ela vai ter que aumentar, porque se ele quer estudar em menos dias, ele tem que aumentar a quantidade de horas estudando. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós temos da seguinte maneira. Os livros permanecem, as horas aumentam, que ele vai ter que aumentar a quantidade de horas estudando, mas a quantidade de dias diminui. O que é que nós temos aí? Grandezas inversamente proporcionais. Então, se as grandezas são inversamente proporcionais, aquela que é inversamente eu tenho que inverter. Então,
aqui tinha aqui 7 sobre 4, agora nós vamos ter 4 sobre 7. Nós temos que inverter, porque ela é inversamente proporcional às outras. Então, eu quero determinar horas, então 6 sobre x vai ser igual a 8 sobre 8, permanece do mesmo jeito que estava, e inverte 7 sobre 4, que ficou 4 sobre 7, e faz o produto. Então vai ser 6 sobre x igual a 8 sobre 8 vezes 4 sobre 7. 6 sobre x vai ser igual, esse produto aqui vai dar 32 sobre 56, que é 4 sobre 7. Então 6 sobre x é igual a 4 sobre 7. Multiplicando meio pelos extremos, eu vou ter que 4x é igual a 42, que 42 é 6 vezes 7, tá? Então, eu vou ter 4x igual a 42, pessoal. O 4 está multiplicando o x, ele vai dividindo para o segundo membro. Então, eu vou ter x igual a 42 sobre 4, que isso é igual a 10,5 horas. Então, se o estudante, em 7 dias, para estudar para esse exame, ele tinha que estudar 6 horas por dia, esses 8 livros, se diminuir a quantidade de dias, ele vai ter que estudar agora 10,5 horas por dia para poder cumprir aí o seu estudo e ser bem sucedido.